ontem eu tava voltando de Londres e eu assisti uma série do Shaquille O'Neal. E no primeiro take da série, eu tive uma ideia. Porque ele quebra a vida deles em filme, como se fosse filme 1, filme 2, filme 3. E aí, pô, tem um lado bom e ruim, né? O bom da ideia. O ruim é que eu parei de ver o filme e falei, se eu dividisse a minha vida em filmes, Quantos episódios? quantos episódios seriam, né? E deu 42. 42? 42 Caralho, você fez Cara, real. Você dividiu, então assim, a pergunta foi brilhante pra essa engenharia Fiquei em reversa. Exato. E aí agora tu chega e fala, pô, vamos falar de engenharia reversa. Eu falo, mano, que loucura, eu fiz essa parada ontem no avião. Animal. Fiquei 1 hora fazendo engenharia reversa. Então a vida tem essas coincidências assim que faz a gente acreditar que existe alguma coisa Maior, né? acontecendo e a gente não sabe. Quem me ensinou isso foi meu pai. Incrível. Quando eu era moleque, acho que tinha, sei lá, 12 anos de idade, eu tinha muita mania de falar assim, caraca, isso aqui é o melhor café do mundo, isso aqui é a melhor restaurante, é o maior restaurante do mundo. Então eu tinha muita mania de adetivar as coisas assim, né? Então eram sempre os maiores adjetivos do mundo. Uhum. E aí nesse momento, o meu pai, ele sempre foi um cara muito racional em tudo que ele se propôs a fazer na vida. Inclusive na minha educação, ele sempre foi muito racional, muito estratégico. E aí ele, não fez diferente. Ele chegou pra mim e falou assim, por que é um maior restaurante? Então ele me acostumou, ele me educou, basicamente, a entrar no lugar, eu lembro, a gente entrando no nono, na Tijuca. E aí ele falava assim, quantas mesas tem? Quantas pessoas tem? Quantos pratos as pessoas pedem? Então, desde novo, meu pai me ensinava a chegar na marina, que a gente tinha barco, eu andava muito de barco. Chegar nos lugares, na competição. E sempre fazendo essas coisas. Então, no polo aquático, meu pai falava assim, quantos quartos são? Quantos minutos cada quarto? Quantos segundos cada time tem de ataque? Quanto tempo cada time... Quantas vezes cada time... Então, ele foi me treinando de uma forma muito orgânica a meu cérebro ficar setado a fazer engenharia reversa com tudo. Então, hoje é muito natural. Algumas pessoas até se impressionam. Mas hoje é muito natural. Eu sempre que estou no lugar, eu procurar os detalhes para poder tirar uma conclusão ali. Criar um negócio. Então, esse foi o estímulo. Uhum. Aonde isso virou uma ferramenta de trabalho? Quando eu vendi a X-Tech para a Vetex, o Mariano, ele é um cara assim também. Legal. Ele é aquele cara que vê o que ninguém tá vendo. Então, se tu mandar 10 pessoas olharem para uma parede, ele vai conseguir enxergar alguma coisa que os outros 9 não estão. Então, ele sempre foi esse tipo de cara e eu sempre fui o aprendiz dele nisso. E ele me ensinou um negócio chamado qual o racional daquilo. Então, ele me ensinou a pegar e falar, cara, por que a Apple compra o nosso aparelho de volta? Qual o racional por trás disso? E a engenharia reversa. É você falar, puta, qual é o motivo? Pô, tecnologia foi feita para transformar as coisas em mais baratas. O iPhone, ao longo do tempo, ficou mais caro. Ou seja, a tecnologia é mais barata, o iPhone é mais caro. Só que se você pegar o valor que ela paga no nosso aparelho, o quanto dá e o valor que era lá atrás, dá o mesmo valor. Ou seja, ela está vendendo pelo mesmo valor, ela só criou uma forma de a gente trocar de telefone mais vezes. A recorrência. Então, tudo que eu vejo, eu tento entender o racional daquilo. Então, na hora de você pegar e falar assim, mas um podcast vale a pena? Pô, depende. O que você faz antes do podcast, o que você faz durante, o que você faz depois, quais são os objetivos que você pode indexar aqui, atribuir ao podcast. Então, tem um objetivo de endosso de autoridade, tem um objetivo de produção de conteúdo. Tudo que ficar bom vai virar corte, vai viralizar. Você pode usar como relacionamento com o teu cliente. Então, quando você começa a pegar as coisas e a desdobrar aquilo, né? Você começa a tirar proveito em mais coisas, mais vezes. E aquilo ali, quando você coloca aquilo no tempo, você vai vendo aquilo dar um resultado muito grande. Então, incrível. Esse conceito de engenharia reversa começa ali com meu pai muito novo, ainda sem entender o porquê, mas uma forma do meu pai ver as coisas mais racional. E quando eu chego na Vetex, o Mariano, ele molda, ele profissionaliza, trazendo essa questão do,
Cara, não é o engenheiro. Porque assim, o que meu pai me ensinou? A fazer a perceber a engenharia reversa, ou seja, perceber os detalhes. O que o Mariano me ensinou? A entender o porquê que aquilo ali tá daquele jeito e acontece daquela forma. Ou seja, qual é o racional? O que é o racional? É a estratégia. E estratégia, no final, né, e aí de eu ter me tornado um estrategista, a estratégia é essa questão de você prever, de você se posicionar, né, é essa capacidade de conectar as coincidências. Aí no final fala, porra, que coincidência. Não, é estratégia.